Fala, meus amigos, tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre os jogos da dupla Caju nesse meio de semana, na última rodada do retorno do Campeonato Gaúcho. Antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva no canal, estamos na cola dos 2.000 inscritos, ative as notificações, deixa o teu like e vamos falar sobre Caxias e Ipiranga primeiro, depois vou falar também sobre o Juventude contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Caxias e Ipiranga é um jogo difícil, mas é um jogo em que o Caxias tem que fazer prevalecer a sua qualidade, o seu jogo e conquistar aquele tão esperado ritmo de jogo que é o que falta para essa equipe, que nós já sabemos que qualidade tem o suficiente para continuar sonhando até com o título gaúcho, mas logicamente tem que superar estas circunstâncias pós-pausa da pandemia, que deixa reflexos físicos, não tem a mínima dúvida quanto a isso. Em relação à escalação, o Caxias tem uma dúvida principal no ataque em relação ao Bruninho. O Bruninho tem entrado bem nos jogos, mas estava fisicamente abaixo e até clinicamente, né? Ele que no clássico Caju não começou o jogo porque estava lesionado e voltou pouco tempo antes do clássico, então entrou durante uma parte do jogo. Contra a equipe do Pelotas no jogo passado teve condições de jogar um pouco mais, entrou mais cedo do que no Caju e tem a expectativa de que ele esteja à disposição para compor o trio ofensivo com o Tilica e com o da Silva, já que segue fora o Gilmar. O Caxias, no mais, já tem aquele time que nós sabemos da qualidade, não tem que provar a qualidade, tem que retomar o ritmo de jogo, e isso só acontece com a repetição dos jogadores. Não dá para estar poupando A ou B, a menos que haja sim a necessidade por questões de ordem física. O Ipiranga não tem mais chances de classificação, mas tem no discurso o objetivo de buscar o título do interior, tem no discurso a vontade de conquistar uma vaga na Copa do Brasil, que financeiramente é muito importante. E é um time que fez um ótimo primeiro turno, mas que no segundo não conseguiu engrenar. Agora, nessa volta, conseguiu, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, um ponto importante em Eldorado do Sul, que denota que o Paulo Henrique Marques pode estar conseguindo trazer de volta aquele futebol que, se for apresentado, vai apresentar dificuldades para o Caxias atingir o objetivo de não apenas vencer o jogo, mas ter também a retomada das boas atuações, já que perdeu o Caju e no jogo seguinte contra o Pelotas venceu o jogo, mas não foi uma atuação primorosa. Nada anormal, né, nesse retorno, que as atuações não sejam aquelas de encher os olhos. Mas o Caxias está na busca justamente do rendimento, já que em seguida tem decisão. Se não chegar na decisão do turno, o Caxias tem a certeza que está na final do campeonato. Então a volta do bom futebol, além de dar os diagnósticos do que precisa o elenco para a Série D, a volta do bom futebol também é o fortalecimento do sonho do título. O Juventude contra o Esportivo. Bom, o Juventude deve mais uma vez ter alterações no time, embora o Pintado tenha deixado claro na entrevista que deve ser um time mais próximo em relação àquele que jogou o Caju. Imagina-se que o Cajá volta, imagina-se que o Breno volte, que o Eltinho volte, que o João Paulo, em relação ao jogo passado, seja mantido. Enfim, tem algumas possibilidades. O Samuel Santos também possivelmente começando o jogo, o Genilson começando o jogo, ele que entrou no jogo passado e foi titular no Caju. Aí o seu companheiro provavelmente vai ser o Reinaldo, mas ainda assim muitas dúvidas. O quarteto do meio-campo, por exemplo, será que o Tarta vai permanecer? Não se sabe. Ele foi, para mim, uma surpresa muito positiva desse retorno do Juventude, essa contratação que foi feita, ele que estava no futebol candango. O Bochecha possivelmente retorne. E aí no ataque? O ataque do Juventude. O Rafael Silva, com desconforto, não deve estar à disposição, assim como... Não vai estar, assim como o Wellington Silva. E aí quem vai ser o companheiro do Breno? Aliás, eu estou aqui dizendo que vai ser o Breno por minha conta e risco, mas quem vai ser o companheiro dele? Vai ser o Bruno Nunes, que é centroavante de ofício, ou vai ser um ataque mais móvel, como que começou o jogo passado com o Dalberto ou o Bruno Nunes no lado do Breno? É uma série de coisas que está sendo ponderado. O certo é o seguinte: dizer que o Juventude foca no brasileiro da Série B é um discurso de pés no chão, mas a partir do momento que o time se credencia a brigar por vaga
no momento decisivo, eu tenho certeza que essa vontade cresce nas entranhas no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude tem chance, né, no caso de uma improvável derrota, ou até um empate do Inter, o Juventude ganhando o jogo contra o Sportivo, tem possibilidade de ser líder do grupo. Vejam só como mudaram as perspectivas em relação àquele período de pandemia que nós projetávamos o retorno. Juventude que estava correndo riscos de rebaixamento financeiro, perdendo metade da cota para o gauchão do ano que vem, agora está se credenciando até a buscar uma classificação para a próxima etapa e já livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Não tem rebaixamento no campeonato, né, para a divisão de acesso, mas tem uma situação de rebaixamento financeiro para os dois últimos colocados, que teriam que dividir cota com os dois primeiros da divisão de acesso, né, que se esta ocorrer, os times que subirem vão dividir a cota. E aí como é que fica? Com toda certeza, se manter num patamar para ganhar a cota cheia para o ano que vem é muito importante. O adversário esportivo tem qualidade, está conseguindo, inclusive, já fazer um lastro com um calendário nacional para o ano que vem, tem um bom técnico, tem um time interessantíssimo e eu não creio em nenhuma facilidade para o Juventude no jogo dessa quarta-feira. É o que eu penso sobre os jogos da dupla Caju. Jogos em que pode sim computar 3 pontos, desde que faça comprovar isso, mas sem nenhuma facilidade. Eu falo pode computar desde que confirme a lógica do melhor desempenho que essas equipes têm, e principalmente o Caxias da primeira parte do campeonato. O Juventude com o desempenho que ele obteve agora. Eu estou falando em apostar no seu melhor e buscar o seu melhor. Mas para isso vai enfrentar grandes adversários que vêm fazendo campeonato gaúcho, justamente travando os dois, o Sportivo e o Ipiranga, quem sabe essa disputa pelo título do interior. Vamos ver, né? O que vai acontecer e quem vai se dar melhor nessa disputa. Um duelo serrano do Juventude com o Sportivo e um outro confronto que na primeira parte do campeonato reservou muita emoção nos mata-matas entre Caxias e Ipiranga. Sem facilidade, mas com foco, com objetivo. Vamos torcer para que a dupla Caju consiga bons resultados.